Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais uma live da Agência Sindical. Deixa eu tirar esse negócio que atrapalha a gente aqui. Mas eu estava em contato com a Gisele Lima, que opera o comando remoto aqui do Boeing. E hoje nós vamos falar com um dirigente dos metroviários de São Paulo. É o Wagner Fajardo, coordenador do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. É a histórica liderança da categoria. Foi a federação também. E eu conheço o Fajardo há muitos anos, é um sujeito centrado, correto, tem linha, tem coerência, então é um bom dirigente sindical, é um dos bons. Tudo bem com você, Fajardo? Tudo bem, Franzinho? Prazer estar aqui na agência sindical mais uma vez. Muito obrigado. Wagner Fajardo, fazer algumas considerações mais gerais, assim, né? O metroviário o metrô é o grande transporte de massas de São Paulo, o mais rápido, o mais eficiente, praticamente 24 horas, né? Pelo menos 20 horas o metrô. As pessoas utilizam o metrô para trabalhar, ou elas pegam ônibus e metrô e ônibus, ou só metrô, etc. O metroviário também se utiliza de meio de transporte para chegar até seu local de trabalho, ou o próprio metrô, ou vai de ônibus ou vai de carro. E a grande massa de paulistanos que utilizam o metrô todo dia. Para nossa tristeza, temos visto aglomerações e aglomerações e aglomerações. Então, eu queria saber como é que o sindicato se situa, né, a ação sindical nesse momento de pandemia, em que tem esses três aspectos que eu citei. O povo, que utiliza o metrô, os funcionários do metrô, que por suas atividades fazem o contato com a população, e o próprio metroviário que sai de casa para ir trabalhar. Correto. Vocês firmaram algum protocolo com a companhia do metrô? Vocês seguem as NRs? Vocês fizeram algum acordo coletivo com o setor empresarial do metrô? Ou varia isso, segue um procedimento de decreto do governo do Estado de São Paulo? Como é que é isso? Então, Franzinha, o problema maior que nós enfrentamos nesse período foi exatamente porque o sindicato procurou e tentou procurar o governo e a companhia do metrô, e desde 15 de março foi a última reunião que nós tivemos com qualquer membro da direção do metrô. O metrô fechou todas as portas para o sindicato. Resolveu aplicar as medidas do governo do Estado, né, à sua maneira, a ponto dos metroviários do nosso sindicato ter que entrar na justiça para garantir os direitos dos metroviários à proteção no local de trabalho, garantir que as pessoas que tinham algum tipo de comorbidade, que são obrigadas a se afastar, que tinham riscos, né, que faziam parte do grupo de risco. O metrô não afastou. Para você ter uma ideia, o governo do Estado determinou, no primeiro decreto, que as pessoas deveriam ser afastadas do serviço público com 60 anos. Sim. Resolveu que os 60 anos só se aplicaria na área administrativa e não se aplicaria para os trabalhadores da área de operação e de manutenção, que são os que estão expostos a maior risco, Sim. que tem contato direto ou indireto com o usuário, né? O metrô, depois de pressão nossa, nós fizemos com notificação extrajudicial, o metrô baixou para 65 anos, né? E no dia que estava para sair a nossa liminar, ele baixou para 60 anos, a idade mínima, né, para as pessoas poderem, como estão no grupo de risco, e se afastarem. O metrô afastou essas pessoas. Agora, no dia que a gente conseguiu a liminar, né, o metrô tomou essa decisão, né? Só que a liminar, além disso, ela obrigou também o metrô a fornecer equipamento de proteção individual. Por quê? Porque no começo o metrô não tinha todas as máscaras para fornecer. E, em vez de conversar com a gente, ver como que a gente podia trabalhar de tal forma que, pelo menos, as pessoas que estavam mais expostas, com orientação... Não, o metrô simplesmente
fornecia as máscaras de acordo com a supervisão, né? E até conseguir ter as máscaras, a gente já tinha conseguido a liminar que obrigou o metrô a distribuir as máscaras para os metroviários. Máscaras, luvas, álcool gel. Para você ter uma ideia, né? O álcool gel não tinha estoque suficiente para atender todo mundo, como em todo local. Sim, sim. Né? Aqueles que estavam com álcool gel vencido e não foram substituídos e não teve um controle. Né? A gente teve que tomar uma série de medidas, então, principalmente judiciais, porque o metrô se recusava a conversar com o sindicato, que é um absurdo. Num momento de pandemia, uma empresa pública como o metrô, um sindicato que tem efetiva participação junto à categoria, né? A direção do metrô se resolveu simplesmente nos ignorar e não conversou com o sindicato até então. Nós Fajardo, jurídicas. Duas informações que eu gostaria, assim, só para ajudar a compor aqui o entendimento. Quantas pessoas o metrô de São Paulo transporta em média por dia? E quantos funcionários trabalham direto ou indiretamente no metrô da capital? Nós temos em torno hoje de... Bom, vamos. Normalmente o metrô transporta em torno de 4 milhões a 5 milhões de usuários dia. Né? Quando chega agora, no período da pandemia, nós estamos vivendo uma situação um pouco diferente, porque teve uma redução significativa do número de usuários no metrô. Né? Nós estamos transportando hoje, variando aqui de 600 mil a 900 mil usuários dia. Né? Com as medidas do Covas, daquele rodízio maluco que ele resolveu fazer na semana passada, né? O número de usuários chegou a 950 mil usuários dia. E principalmente nos horários de pico, porque as pessoas deixaram de ir para os seus carros para o trabalho e passaram a ir para o metrô. Porque as pessoas pararam de trabalhar porque nem o Covas, nem o Dória, e muito menos o Bolsonaro, né, tomaram qualquer medida de inibir o capital de continuar explorando os trabalhadores. Quer dizer, tem que explorar, tem que expor os trabalhadores que não for trabalhar, ele é demitido, né? Além dos trabalhadores informais que não têm condição de sobreviver se não trabalhar. Né? Então, nós temos uma situação que nós temos hoje sendo transportado nos dias de pouco movimento, em torno de 650 mil, né? E no maior movimento, com concentração maior no horário de pico, em torno de 900 mil usuários dia. Perfeito. Fajardo, eu só queria fazer uma observação para quem nos acompanha. Eu falo com o Wagner Fajardo, que é coordenador do sindicato, né? Porque o Sindicato Metroviário de São Paulo não tem a figura tradicional do presidente, tem um coordenador. E somos 3 coordenadores. É um dos coordenadores, né? Isso. Então, veja só, você que é paulistano, você que vive aqui na Grande São Paulo. O metrô, em dias normais, fora de pandemia, transporta até 5 milhões de pessoas. Há países no mundo que não têm essa população. O Uruguai, por exemplo, não tem. O Uruguai é nosso vizinho aqui embaixo. Bem, Portugal também não. Pois é. Ora, a última reunião que houve entre as partes, sindicato e companhia, não por vontade do sindicato, sim pela vontade patronal, foi dia 15 de março. 15 de abril, 15 de maio, então 60 dias, 65 dias. É de uma irresponsabilidade gritante, por quê? Porque não é questão de atender um sindicato A, B ou C, é um sindicato cujos integrantes transportam 5 milhões de brasileiros. E que trabalhadores que precisam de normas, de procedimento, de regramento para a pandemia. Isso tem que ser colocado no papel, não é passar uma mensagem pelo telefone, porque tem lei, tem NR, tem decreto governamental, ou seja, exatamente, é um quadro de absoluta irresponsabilidade. Então, é deixar claro, assim, a companhia do metrô, que deveria, nessa hora, ter respeito, ter diálogo, a bem do interesse público, a bem daqueles que pagam na catraca
o valor da passagem, trata o usuário como um cidadão de segunda classe, porque o sindicato, além de tratar de questões dos trabalhadores, trataria também de questões da mobilidade, da concentração, da aglomeração, Claro. para não ter, quer dizer, horário de pico, ajustar horário de pico, remanejamentos aqui e ali. Então, só registro a Só para você ter uma ideia, Franzinho, irresponsabilidade. só para você ter uma ideia, e os companheiros que estão nos acompanhando também, o sindicato, nós estamos com uma atuação muito unitária na diretoria do sindicato, e nós decidimos elaborar um plano de emergência logo no início, logo depois, na semana do dia 20 de março, nós elaboramos um plano de emergência em que nós propunhamos que só o metrô só transportasse usuários que fossem de serviços ou que fossem se tratar da doença ou que tivessem algum trabalho que estivesse a serviço do combate à pandemia. Sim. Esse plano de emergência nós apresentamos para a Assembleia Legislativa, para todos os deputados. Nós apresentamos esse plano de emergência para o secretário de Transportes Metropolitanos, mandamos para o governador João Dória e enviamos para a direção do metrô, para a direção da Via 4 e para a direção da Via Mobilidade, que são as duas empresas do metrô privatizadas na linha 5 e na linha 4. Né? Nós não conseguimos conversar com o metrô, o governo do estado ignorou o nosso pedido e o nosso plano, ninguém veio conversar conosco. Né? E mais grave do que isso, começaram a tomar medidas que estavam em contramão a esse processo. Né? Por exemplo, nós temos, você perguntou, quantos metroviários nós temos hoje na linha de frente, né? na atuação. Nós somos hoje, nos setores de operação e de manutenção, em torno de 7.500 metroviários, 7 a 7.500 metroviários nessas funções. Nós temos em torno de 30% a 40% de pessoas afastadas porque fazem parte do grupo de risco. Sim, sim. Nós tivemos uma redução significativa de usuários, portanto, tivemos uma redução do número de trens que estão circulando e nós tivemos um número reduzido também de pessoas nas estações. Mas, mesmo assim, nós temos hoje em torno de 4 a 5 mil pessoas que, de forma direta ou indireta, estão em contato com o risco de contrair o vírus. Para você ter uma ideia, até agora, né, até ontem, esses dados são de ontem, nós tivemos 79 metroviários que tiveram o exame ou foram clinicamente diagnosticados com Covid. 79 né? Ou 69? 79. Né? Suspeitos, né? Até agora, nós tivemos 38. Afastados por ter tido contato, que estão afastados por ter tido contato com outro contaminado, né? Então, nós temos 56 pessoas metroviários. Né? Nós, felizmente, nós não tivemos nenhum óbito ainda. Poxa vida, que bom. Que esteja na ativa. Né? Felizmente, nós não tivemos nenhum óbito. Tivemos 3 companheiros, uma companheira e 2 companheiros que morreram, mas eles já estavam afastados com outras doenças e adquiriram o Covid. Né? Então, são essas situações. São um total aqui de 173 afastamentos diretamente ligados à contaminação ou suspeitas de contaminação. Agora, nos terceirizados, a situação é mais dramática, porque nós não temos nenhuma forma de controle, de confirmação. Nós tivemos 7 casos confirmados e 9 suspeitos, mas nós não sabemos efetivamente se teve, porque nós não temos condição de acompanhar. Né? Na Via Mobilidade e na Via 4, as informações que a gente teve é que o índice de contaminação é bem pequeno. Né? Nós não tivemos ainda, a empresa ficou de nos enviar os números, nós não tivemos ainda esses números, mas não temos nenhuma notificação de qualquer morte ou mesmo
o índice de contaminação é baixo, até porque a faixa etária dos trabalhadores da Via 4 da Via Mobilidade é bem inferior que a do metrô, né? Então, provavelmente, muitos até podem ser até metroviários que estejam com sintomas, essa coisa toda, mas ou então alguns que são assintomáticos, né? Que esse é um grande problema do coronavírus. Mas nós tivemos um problema grave na Via Mobilidade, na Via 4, porque na Via 4, um grupo de trabalhadores se recusou, porque na Via 4 não tem operador de trem. Tá. E os trabalhadores que são agentes de segurança, tem uma parte deles que trabalham dentro do trem. Sim. E resolveram, no dia 23 de março, dizer o seguinte: olha, nós queremos usar máscara. Ah, não pode usar máscara porque senão vocês vão assustar os usuários. Eita, que desculpa furada. Aí disseram o seguinte: não, tá bom. Então, nós queremos não ficar o tempo todo dentro do trem. Por quê? Porque dentro do trem é um risco muito maior, né? O que aconteceu com esses trabalhadores? Eles fizeram a pressão, a empresa da Via 4 mudou o procedimento na semana seguinte, né? E agora, depois que fechou um acordo com o sindicato para poder implantar medidas provisórias do governo, inclusive de suspensão de contrato de trabalho, depois do contrato assinado, um dia depois, nós assinamos no dia 30 de abril o contrato, um contrato emergencial, né, um acordo emergencial com a Via 4 e com a Via Mobilidade, e no dia 1º de maio, o presente de Dia do Trabalhador, nós começou um processo de demissão daqueles trabalhadores que, 23 de março, reclamaram a sua segurança, né? Elas reclamaram o uso de máscara e não participar do trem, e não viajar no trem lotado. Botaram na lista negra. Botaram na lista negra, já teve mais uns 7 demissões desse tipo. Nós vamos entrar com a representação, estamos denunciando a situação ao Ministério Público, né? E estamos tentando ver se a gente consegue reverter essas demissões, que primeiro, né? É uma atitude extremamente desleal e principalmente desumana, né? A empresa forçar a barra, porque forçaram a barra para o sindicato assinar esse acordo. Nós assinamos, inclusive, no sentido de tentar proteger os trabalhadores contra ações, certo? A empresa disse isso para os trabalhadores que estavam fazendo aquele contrato para evitar a demissão, usou este argumento para fazer a proposta para nós, né? E, no dia seguinte da assinatura do acordo, inicia um processo de demissão. Então, nós estamos questionando isso, porque isso é uma irresponsabilidade, na nossa opinião, né? Uma deslealdade com os trabalhadores, né? Que concordaram, inclusive, com a assembleia virtual que nós realizamos, né? E mais de 90% dos trabalhadores concordaram que o sindicato assinasse esse acordo com a empresa. Perfeito. Queria fazer uma observação a respeito do que você acabou de falar. Eu, jornalista, não estudo, jornalista lê, né? Fica lendo, vai lendo aqui, lê colar e tal, eu fico lendo de tudo. E eu estava lendo 2 livros, um do Viriato Corrêa, em que ele conta as histórias das rebeliões brasileiras, e era na época da ditadura, ele arrumou um modo muito inteligente de falar das rebeliões como se não fossem rebeliões, né? Teve picardia, teve astúcia. E eu estava lendo um livro da Darcy Ribeiro, que é sobre o óbvio, em que ele fala do comportamento da classe dominante brasileira. Então, trair acordos, combinar que você entrega as armas e te assassinar na próxima curva, é um procedimento recorrente da classe dominante brasileira. É um absurdo isso. Então, eu não estou aqui dizendo que a direção do metrô ia matar ninguém. Eu estou dizendo que ela, de forma simbólica, ela repete aquilo que a classe dominante brasileira está fazendo. Assim, você fez uma rebelião com justo direito de se rebelar, aí ia ter um confronto armado ou de qualquer outra forma, se negociou uma condição de pacificação daquilo e não de rendição, ou mesmo de rendição, e a hora que você entrou na próxima esquina, aquele grupo foi atacado,
foi reprimido, foi chacinado ou demitido. Tá? Porque Sim, o poder deles agora é de demitir. de Mas se demitir. tiverem poder de fazer algo maior do que demissão, não tenha dúvida de que eles não têm Vamos estômago, fazer. não têm pudores e farão. É deprimente, que não estamos falando de uma fabriqueta, de um fundo de quintal na Baixada Fluminense, que já seria grave. Nós estamos falando da Companhia Metropolitana de São Paulo, da maior Nesse metrópole caso aí, é a do empresa planeta. privada que tem a concessão do metrô, que é um grupo ligado à CCR. No caso da Via 4, é um grupo ligado uma empresa ligada ao grupo CCR, que é hoje uma gigante na área de transporte e na área de infraestrutura, né? De estradas e tudo isso, Pedágios. pedágio, né? É. Então, esse tipo de atitude dessa empresa é uma covardia fazer isso com os trabalhadores, Sim, sem né? dúvida. O trabalhador da Via 4, ele ganha menos da metade do que o trabalhador do metrô recebe, entendeu? Ele é um trabalhador que é super explorado do ponto de vista econômico. Então, portanto, para nós entendemos que isso foi um ato de covardia que a empresa praticou contra, não só com o sindicato, mas principalmente contra os trabalhadores, né? Que são aqueles que sofreram a consequência disso. Muito bem. Nós Wagner Fajardo deixou registrado conquista. que alguns nos acompanham, né? Amigos que acompanham aqui o programa. Ariane Soares, Mário Silva e outras 5 pessoas. Moacir de Sá diz assim, o perigo da Covid está aí. Metrô, CPTM, motoristas de ônibus, com óbitos, inclusive. Aí ele manda aqui um abraço para Rosa Maria Anacleto. Então, vamos usar o serviço de alto-falante aqui para reproduzir para a nossa companheira Rosa Maria. E aí depois eu vou falando de outros que nos acompanham. Fajardo, é assim, a Covid, evidentemente, é uma doença gravíssima, violentíssima. O vírus é um vírus que pegou de surpresa, inclusive, os próprios cientistas, é devastador. E tem 2 procedimentos que foram adotados com eficiência no mundo. Os testes em massa, como fez a Coreia do Sul, por exemplo, né? E deu certo, está sendo um caso, né? E a China que fez o isolamento social, jogou pesado no isolamento social, né? E funcionou. O Brasil não fez testes em massa e nem isolamento social, né? Que orientação você, que é um trabalhador do metrô, dá para uma pessoa que precisa usar o metrô, fazer um trajeto, vamos supor, do Jabaquara até o centro, sei lá, da Penha, o metrô do Tatuapé até Barra Funda. Os trens, eles são higienizados, as plataformas são higienizadas, as catracas são higienizadas, as cabines são higienizadas, o bilhetinho do metrô que você passa ali tem risco de contaminação? Que orientações práticas você dá para um usuário do metrô, Fajardo? Então, Franzin, nós temos assim, os trens, eles são higienizados, mas não são higienizados como precisariam ser, né? Até porque você não consegue higienizar o trem durante todo o percurso dele. Então, o que nós recomendamos é o seguinte: no trem, o risco de contaminação é muito grande. Principalmente, evite utilizar o metrô no horário de pico, no horário de maior concentração. Por quê? Porque com 650 mil usuários dia, né, nós tivemos taxa de ocupação no trem de duas pessoas por metro quadrado. É muito perto. E essas pessoas estavam, na maioria delas, sem máscara, porque a obrigatoriedade de máscara para o metrô foi utilizada na semana passada. Nós tivemos todo o período de contaminação. Essas pessoas que estão morrendo agora em São Paulo, elas foram contaminadas há 15, 20 dias atrás. Sim, sim. Há um mês atrás. E, portanto, não foram tomadas essas medidas lá atrás. Embora o sindicato tivesse adotado e tivesse proposto ao metrô que estas medidas fossem adotadas.
a luta para usar a utilização de máscara por metroviários, porque o metroviário se protege com a máscara, mas ele também protege o usuário, Sim. porque ele relaciona com o usuário, e ele precisa da máscara, porque se ele for um assintomático, ele pode contaminar outras pessoas, né? Então, a briga nossa não é só para defender o metroviário, mas é para evitar que a doença se propague. Então, por isso, nós propusemos plano de emergência. Uma das brigas nossas, que nós estamos, inclusive, entrando na justiça para tentar conseguir, é que os metroviários sejam testados. O teste para os metroviários é uma necessidade, e não é necessidade só para o metroviário, é uma necessidade para o usuário que se relaciona com o metroviário. Claro, claro. Então, este tipo de atitude, né, que nós estamos cobrando do governo do estado, do metrô, o teste para os metroviários. É uma proteção para a categoria e é uma proteção para o usuário. Sim, né? sim. Nós queremos teste, mas queremos também que o plano de emergência seja implementado. Na semana passada, o secretário de Transporte deu uma entrevista aventando a possibilidade de aplicar a medida que nós propusemos há 2 meses atrás. Há 2 meses atrás, nós propusemos que no metrô fosse transportado só pessoas que tivessem necessidades de se transportar por conta dos serviços essenciais, né? Não foi tomada nenhuma providência. Agora ele propôs isso, nós mandamos uma carta, nós e os ferroviários, mandamos uma carta pedindo uma reunião para poder tratar isso, para ver como que a gente viabiliza isso. Nós não queremos inviabilizar nada, nós queremos proteger o povo. Sim. O povo está morrendo, e quem está morrendo é trabalhador, é pobre, não é rico. Sim. Sim. Quem está trabalhando, quem está morrendo agora, tá certo? É o povo trabalhador, o povo que não tem, que tem que ir para o sistema público, né? Então, este tipo de atitude que a direção do metrô adotou, de ignorar a opinião dos trabalhadores, né? Do governo do estado, do secretário de transporte metropolitano, né? Que nós pedimos uma reunião via Assembleia Legislativa. A deputada Isa Pena foi lá, conseguiu marcar uma audiência. Ele mandou um auxiliar e até hoje não deu resposta das demandas que nós levantamos. Então, é um absurdo esse descaso com os trabalhadores dos serviços essenciais. Nós estamos assistindo o descaso com os trabalhadores da saúde, o que é mais grave ainda, né? Sim. Mas nós não tem motivos para não conversar com uma categoria como dos metroviários. Então, nós estamos... Agora, sabe qual é a resposta que o metrô deu para nós? Nossa data base é 1º de maio. Nós pedimos para o metrô para prorrogar o prazo para negociação para depois da pandemia. Eu vi no site, né? Porque isso. A situação pós-pandemia, nós esperamos que esteja mais, digamos, mais tranquila e que você tenha mais horizonte, né? Sim. Não só horizonte, mas condição de você poder negociar, de você poder conversar com os trabalhadores. Nossa categoria, o nosso sindicato, nós não decidimos as coisas sozinhos. Nós decidimos com a categoria. Nós fazemos uma assembleia. Nós fizemos agora uma assembleia digital, né? E que foi uma assembleia muito vitoriosa. 2.400 trabalhadores participaram, né? Nós fizemos algumas assembleias na Via Mobilidade e na Via 4, né? que agora nós conseguimos, enfim, a representação dos trabalhadores da Via 4 e da Via Mobilidade, que são os trabalhadores das linhas 4 e 5. E o que nós conseguimos? Conseguimos assembleias, no caso da Via 4 e da Via Mobilidade, assembleia com participação de mais de 50% dos trabalhadores, né? Assembleias digitais. Então, estamos fazendo uma série de esforços para poder fazer as coisas acontecer, mas estamos dizendo para o metrô, agora não é momento de negociar. A resposta do metrô foi que não tinha autorização do governo para negociar, mas não tinha autorização também para prorrogar o acordo coletivo, e que o nosso acordo coletivo se encerraria dia 1º de maio. Sim. Entramos na justiça. Sim. Conseguimos uma cautelar que nos garante o acordo coletivo até o dia 31 de julho, né? Por 90 dias. O metrô
está entrando com recurso, contestando isso, e apresentou uma proposta no tribunal de reduzir os principais direitos da categoria como proposta para fechar um acordo no meio da pandemia. Perfeito. Ele quer reduzir os adicionais, reduzir direitos, reduzir o plano de saúde, reduzir o custeio do plano de saúde, ele custeia. Então, quer dizer, é um absurdo a atitude do governo com relação aos metroviários e com relação a outras categorias dos serviços essenciais, né? Os eletricitários estão batalhando, o pessoal do saneamento está também atuando. Nós estamos fazendo uma ação conjunta aqui para pedir ao governo e garantir que a gente tenha essa prorrogação dos nossos acordos coletivos, né? E, infelizmente, a resposta da empresa e a resposta do governo é de realmente ignorar os trabalhadores, né? E o mais grave de tudo isso, Franzinho, é que isso afeta a vida das pessoas. Claro. Né? Afeta a vida das pessoas. Wagner Fajardo, dirigente metroviário aqui do metrô de São Paulo, do sindicato, da categoria, um sindicato combativo, um sindicato reconhecido por todos nós. Nós estamos caminhando aqui para o final da live, porque também tem um tempo aqui que o sistema estipula, né? Bem, você citou o uso da tecnologia para fazer os processos de consulta e de assembleia com os trabalhadores. Beleza. Agora, no cotidiano, das 4h30 da manhã até meia-noite, ou às 24 horas, que agora tudo é full time. Como é que vocês estão falando com os trabalhadores? Tem um site, eu sei que tem, vocês fazem por WhatsApp, por Facebook, que mecanismos o Sindicato Metroviário está utilizando para conversar com a categoria, passar informações, passar orientações e também ouvir a categoria? Então, o principal instrumento que a gente tem hoje, Franzinho, é mesmo o WhatsApp, né? Que é o que é mais popular, vamos dizer assim. Mas a gente, no caso da Via 4 e da Via Mobilidade, nós tivemos que fazer algumas assembleias durante esse período, porque nós estávamos discutindo um acordo coletivo deles de março, e nós tínhamos que fechar o acordo coletivo, eles já estavam sem acordo coletivo, né? Então, nós realizamos algumas assembleias digitais, né, que teve grande participação, mas aí também tivemos facilidade, e no caso deles, nós não tínhamos o WhatsApp da maioria dos trabalhadores. Sim, sim. Né? No caso dos metroviários do metrô, nós já temos uma situação um pouco mais estabelecida, temos vários grupos de WhatsApp, que a diretoria se relaciona já com uma parte significativa da categoria, né? Mas, mesmo assim, ainda muito limitada. Por quê? Porque essa questão do relacionamento eletrônico, né, ele não é tão simples. Ainda nós temos vários diretores do sindicato e diretoras que ainda estão na base e que ainda estão trabalhando, né, e, portanto, a gente consegue fazer contatos cotidianos com esses trabalhadores. Nós temos reunido a diretoria, que é uma diretoria grande, com mais de 50 membros. A gente tem conseguido reunir de 20 a 30 diretores do sindicato semanalmente numa reunião eletrônica que nós realizamos toda semana. E nós temos feito, e estamos começando agora, algumas reuniões também que nós estamos testando de fazer algumas assembleias regionais, né, de forma digital. Então, nós estamos inovando, nós estamos tentando nos reinventar, né, mas a gente soltou. De 15 de março para cá, nós já soltamos pelo menos umas 5 comunicações para a categoria, no mínimo, por semana. Né? A gente mantém cada novidade, cada situação, cada liminar que a gente consegue, cada resposta que o metrô dá de uma carta, cada carta que nós enviamos para o metrô, nós comunicamos aos metroviários de forma, nós temos nossos bilhetes, que a gente chama de bilhete, que é um informativo do sindicato que a gente encaminha para todo mundo e faz esse bilhete chegar nas áreas de forma eletrônica. Temos encaminhado por e-mail e estamos tentando chegar, mas infelizmente ainda a gente não consegue se relacionar com toda a categoria do ponto de vista eletrônico. Até porque
as empresas, tanto o metrô como a Via 4 como a Via Mobilidade, não nos abre. Para você ter uma ideia, os e-mails do sindicato eles são bloqueados pelo sistema do metrô. Então, se você for usar os e-mails corporativos, você não consegue enviar e-mails para os metroviários. Então, são dificuldades que as empresas criam, né? Aí o metrô não se relaciona conosco, não deixa e procura evitar que a gente se relacione com a categoria, mas felizmente a gente tem conseguido vencer essa barreira e estamos nos reinventando, que é uma necessidade do momento e provavelmente por um longo período ainda, porque o que nós precisamos, que é a paralisação de todos os serviços não essenciais, a garantia que o trabalhador tenha salário para poder ficar em casa e poder praticar o isolamento social, né? Infelizmente, os nossos governos ainda não propiciaram isso, né? E esse é o principal objetivo nosso, que é evitar que mais gente seja vítima dessa pandemia com a inoperância dos governos, né? Tanto o governo Dória como o governo Covas aqui em São Paulo estão muito tímidas as medidas de isolamento social e ficam ameaçando toda hora de abrir, de reabrir, de acabar com o isolamento, um isolamento que ainda não aconteceu, né? A taxa de ontem foi de 51% de isolamento, é muito baixo. Sim. Né? Então, é essa a nossa batalha, Franzinho. Nós estamos utilizando todos os mecanismos que pudermos utilizar. Perfeito. Eu agradeço. Positivo, só para registrar aqui que eu queria. Eu acho muito positivo. A unidade do movimento sindical. Acho que a gente está assistindo um período que o movimento sindical tem dado um exemplo de unidade, tanto com o 1º de maio, como com as ações agora, na luta contra o Bolsonaro, no Fora Bolsonaro. Eu acho que essa unidade ela é um caminho que nós temos que continuar trilhando. E eu queria aqui agradecer aí a participação e também quem está nos ouvindo aí, o Macir Sá, é conhecido pela gente como Moca, né? O Moca como uma rosa, né? Que estão assistindo a gente aí, assim como vários metroviários. Eu queria agradecer, mas, acima de tudo, dizer que a agência sindical é um instrumento muito importante no movimento sindical e eu queria muito agradecer aí a possibilidade que vocês abrem da gente poder expressar e contar um pouco da nossa vida enquanto metroviário. Perfeito. Wagner Fanjado, muitíssimo obrigado. Transmito aqui o meu abraço a toda a diretoria do sindicato. Agora eu mando um abraço também ao meu amigo Rogério Malaquias, que é jornalista lá da casa. Eu conheci na época do Notícias Populares, quando ele cobriu o movimento sindical. Rogério, você está ficando velho, hein? Rogério está trabalhando mais do que em qualquer momento. O jornalista, de um modo geral, né? Eu moro aqui do lado, então eu venho para a agência cedo, não venho muito cedo, e meu horário de sair daqui é 11, 11h30, etc. Daqui a pouco eu trago um colchãozinho, deixo aqui e fico morando aqui na agência sindical. Eu quero, então, agradecer mais uma vez o Wagner Fajardo, parabenizar a diretoria do sindicato por ter uma linha correta, uma atuação permanente, ter firmeza, ter objetivos e chamar de novo a atenção, no bom sentido, da população de São Paulo para a irresponsabilidade da direção da Companhia do Metrô e também do governo do Estado, que não dialogam com a entidade classe, que poderia ser justamente um instrumento de ligação entre o poder público e o poder e a direção da companhia com a população e com o usuário. Ao desprestigiar o sindicato, na verdade, a direção da empresa e o comando político do Estado de São Paulo desprestigiam o cidadão. Eles demonstram, assim, como é que eu poderia dizer, eu não sei se é desprezo, mas, assim, aperta o botão do dane-se, né? Para não dizer o botão de outra coisa. Nós vamos aqui, Fajardo, a tua entrevista ela será feita um texto, nós vamos publicar no site da agência, vamos publicar nosso boletim repórter sindical e compartilhar nas redes sociais, né? Eu quero, por fim, para registrar aqui, porque a mídia ela é interativa, né?
que o Ricardo Lopes nos assiste, a Marcia Dib, Maria Auxiliadora, Nilton Neco, professor Oswaldo Augusto de Barros, te mando um abraço, Joaquim Silva e outras pessoas que nos acompanham. Obrigado, um forte abraço, até a próxima live da Agência Sindical. Como diz o meu amigo Pedro, live ao vivo, tá? Tá certo. Valeu, obrigado, Franzinho. Obrigado aí a Cíntia, que fez o contato com a gente. Muito obrigado aí pela possibilidade de podermos falar um pouco da nossa categoria. A Cíntia teve várias mensagens para ela, cheia de fãs, hein, Cíntia? Ela merece. Um abraço, muito obrigado.